Bem, nós vamos passar agora para a conferência Sustentabilidade e Governança, o novo ciclo de protagonismo do administrador. Convidamos para subir ao palco o coordenador dos trabalhos, a administradora Lourdes Maria Ritt, conselheira do CRA-RS e presidente da ADM-RS. Vamos receber agora o nosso conferencista, o administrador José Antônio Chaves. José Antônio Chaves é consultor do Banco Mundial, professor da Dom Cabral e do Instituto IBMEC. Foi conselheiro do CRE Minas Gerais, sócio da Ecotrade, com doutorado na Business School Lausanne, na Suíça. Nós passamos agora, então, a palavra à coordenadora dos trabalhos, a administradora Lourdes Maria Ritt, para conduzir este painel. Bom dia. A palestra do nosso conferencista, José Chaves, Sustentabilidade e Governança, ela é bastante oportuna e foi inspirada justamente pelo momento que nós estamos vivendo, estamos enfrentando de crise. Portanto, eu acho que ela vem a calhar justamente por isso. Então, para nós, a palestra, né, tem uma importância enorme no momento. Hein, professor? Estou funcionando aqui? Melhor mais garantido aqui, né, gente? Bom dia a todos. Essa oportunidade que me foi aberta pelo Conselho Regional de Administração de Porto Alegre, ela me dá o espaço para poder apregoar uma grande oportunidade que essa crise vai nos proporcionar para o desenvolvimento da nossa profissão. Então, é a partir desse entendimento que eu gostaria de começar a minha palestra e dizer a vocês que tenho uma expectativa muito grande da aceitação pelo fato do momento que nós estamos passando. Vou ficar de pé mesmo. Deixa eu aprender primeiro a manusear essa brincadeira aqui. Para frente. Conforme eu estava dizendo a vocês, o objetivo que eu trouxe em mente pela demanda que nos foi colocada é no sentido de identificar, em função da crise de governança por que passa o país, alternativas e novas fontes de oportunidade para que o administrador se posicione melhor nas empresas, nas organizações públicas e nas organizações não governamentais. Mas antes eu precisaria estabelecer um parâmetro para vocês de como surgiu essa demanda, como é que ela floresceu. Eu participei de uma pesquisa na Suíça, no período de 2011 a 2013, para identificar as alternativas que a sustentabilidade trariam para as empresas fazerem investimentos, para elas se ajustarem para a sobrevivência. E tive contato com uma empresa chamada SAM, Sustainability Asset Management, que é uma empresa que focou na identificação de oportunidades na sustentabilidade para as empresas fazerem dinheiro. Na verdade, é isso. Então, ela credencia essas empresas e os grandes investidores vão atrás. Bom, terminei meu trabalho e vim embora e fiz grandes amizades. Entre as amizades, tinha uma pesquisadora na Business School Lausanne, que é onde a gente trabalhava, que sempre me telefona no Natal, porque ela gosta muito do Brasil, o pai trabalhou no Brasil, o marido trabalhou no Brasil, e me deixou uma preocupação. Essa preocupação, eu cheguei exatamente na segunda semana de janeiro de 2015, eu fui tomar café lá no CRA, e o Gilmar estava lá, depois foi chegando mais gente, chegou o Afonso, e Gilmar e Afonso perguntaram: Chaves, o que é que você conta de novo? Eu faço: eu não conto de novo, eu estou preocupado, estou com uma pulga atrás da orelha. No Natal de 2013, o Wagner se lembra disso, no Natal de 2013, essa minha amiga me ligou e falou assim: eu estou preocupada, Zé. Estão falando que o Brasil amanhece 2015 quebrado. Eu disse: Suzane, ou eu estou totalmente vendido, ou realmente você está redondamente enganada.
Ela falou assim, eu não estou enganada, a fonte que eu obtive é a mesma que nos orientou na Suíça. Cumpra o roteiro e ligue para ele se você não está acreditando. Eu falei, não, eu acredito em você, eu só não estou acreditando porque eu não estou vendo indícios. Não há indícios que o Brasil, agora em dezembro de 2013, vai quebrar em 2015. Ela falou, então faça o caminho de volta. Eu fiz. Aproveitei o Natal também, liguei para o nosso amigo, o Christopher. Falou, Cris, liguei, não, mandei um e-mail perguntando a hora que nós podíamos combinar, marcou um horário, liguei. Falou, Cris, contei a história para ele, ele falou assim, ô Zé, eu não posso falar nada com você, você sabe que a nossa empresa aqui trabalha em confidencialidade, a nossa conversa está sendo gravada, informação privilegiada não pode sair daqui, o que você está me perguntando, se eu te responder, eu vou te dar informação privilegiada. Eu falei, então você está você está realmente me deixando pior do que eu entrei. Ele falou, não, eu vou só te dar uma dica. Pega a sua pesquisa que você fez com a Suzane, vai naquele gráfico que você usava do Dow Jones Sustainability, do Dow Jones Index, e começa a fazer as suas perguntas e procura a resposta no gráfico. Foi o que eu fiz. Conversando com o Afonso e com o Gilmar, falou, você tem que apresentar isso. Vamos ligar para o Wagner. E lá no Rio de Janeiro fizemos uma primeira apresentação de um detalhe que ainda não estava muito avançada. E agora ela já veio com mais respostas, mais produzida. É basicamente o mesmo tema com uma abrangência maior. Essa é que é a nossa ideia de hoje. Bom, sobre governança corporativa, se eu for falar a teoria da governança corporativa aqui, nós vamos precisar de um seminário que é o Dona Dom Cabral, que dura uma semana. Mas governança corporativa, basicamente, é a integração de 4 demandas que você tem a ser cumprida na empresa, que, infelizmente, nenhuma delas é atendida no Brasil, nem nas sociedades anônimas. A primeira delas é a responsabilidade corporativa. A responsabilidade corporativa é o nome empresarial de sustentabilidade. Ou seja, a decisão que eu tomo hoje, eu tenho que pensar nela para os meus netos. Senão, eu estou fazendo uma coisa muito ruim. E, de fato, no Brasil, a gente está acostumado com isso. A segunda delas, toda vez que eu tomar uma decisão, eu tenho que agir com equidade. Equidade significa compatibilizar os conflitos de interesses. Numa empresa grande, vocês vão perceber aqui que eu vou demonstrar, quando há conflito de interesse e um interesse predomina sobre os outros, a empresa perde. E acaba até aquele que queria usufruir dos interesses privadamente, em demasia, acaba perdendo. O terceiro ponto é que toda vez que eu tomar uma decisão, eu vou ter que prestar conta. E prestar conta no Brasil não é uma coisa da nossa cultura, prestar conta. Prestar conta no Brasil em casa, que você senta com a sua mulher e seus filhos, fala, esse mês está curto, vai ter cinema uma vez, vão parar o carro uma semana, é assim que você faz quando a coisa aperta na sua casa. Mas na rua é diferente, principalmente no setor público, ninguém presta conta de nada. Até então, né? Até então. E a segunda questão, que é o que padece a nossa sociedade, é a falta de transparência nas coisas. As pessoas combinam as coisas por trás, que não é necessariamente aquilo que vai ser mostrado e disponibilizado para as pessoas. Então, são 4 quesitos que nós temos muita dificuldade de adaptar ao Brasil. E uma das causas é exatamente essa cultura que nós temos, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Ali está o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York. Tem uma série histórica que vai nos permitir cobrir a crise de 97, a crise de 2001, 2003, a crise de 2009, 2008, 2009 e a crise de 2014, 2015. Nós vamos ver o seguinte, como é que quem trabalha, o mercado que trabalha, obtém informações e processa aquilo. No mês de março de 2001, houve um escândalo nos Estados Unidos chamado escândalo da Enron. Os mais velhos aqui vão se lembrar dele. A Enron era uma empresa poderosa de energia, que faturava 100 bilhões de dólares por ano, e de repente a revista Fortune publica umas pedaladas da Enron. A Enron estava omitindo do seu balanço 3,8 bilhões de dólares de dívidas. Quer dizer, ela estava botando aquilo por debaixo da mesa. Então, o mercado ficou em burburinho, né? A bolsa se movimentou, e em seguida imediatamente abriu-se a sindicância, porque a CVM lá funciona, né? Lá chama SEC. Abriu, quando foi em dezembro, foi decretada, no mesmo ano, gente, dezembro, foi decretada a falência da Enron. Foi falida e fatiada os seus ativos. A rapidez com que eles agem
evitam a contaminação, né? Evitam a contaminação. Tem muita gente que perde, mas perde rápido, fica sabendo que perdeu. E, em seguida, como uma coisa já vinha em cadeia, descobriram as pedaladas publicadas no New York Times do WorldCom. O WorldCom era a maior empresa de telecom do mundo. É a maior empresa de telecom do mundo. Vocês imaginam o que é ser uma Vivo ou uma TIM, a maior do mundo? Né? A maior do mundo. Ela tinha um escândalo muito maior do que esse. O dela rodava 10 vezes mais a questão da Enron. E nesse meio termo, o inquérito concluiu que a consultoria, que a auditoria Arthur Andersen, perdão, ato falha, hein? A auditoria Arthur Andersen descobriu-se que um sócio da Arthur Andersen tinha se vendido para a Enron e para a WorldCom e estava ajudando a maquiar os balanços publicados. Arthur Andersen quebrou. Maior empresa de auditoria do mundo, a mais antiga, quebrou. Porque o capital dela, o que é? Qual que é o capital da empresa de auditoria? Confiança. Confiança, né? Porque se ela assina seu balanço e fala que seu balanço está escrito daquele jeito, o banco te empresta dinheiro. O acionista compra a ação sua na bolsa, né? Então ela simplesmente quebrou. Ela foi fatiada em 3 partes no mundo e passou para a KPMG, para a Deloitte e para Coopers & Lybrand. As 3 sobrevivem hoje, né? Então a coisa não é para brincadeira. Mas se você ver o seguinte, transparência é uma coisa que não falta para esse povo, por questão de origem, né? Prestação de contas também não, eles agem rápido. Então, no momento em que eles agem rápido, eles conseguem tomar uma providência que dê tranquilidade ao mercado. Foi criada, então, a Lei Sarbanes-Oxley. Sarbanes é o sobrenome de um senador, Oxley de um deputado. Foi um projeto feito às pressas, direto da Câmara e do Senado americano, para aprovar depressa. Que equivale a uma lei das SA, com um punhado de instrumentos de garantia para os acionistas, para a sociedade, para o governo, para todo mundo. Quer dizer, você amplia a lei das SA com mais garantias para os investidores, mais garantia, principalmente de transparência. A transparência dos balanços hoje é 1000 vezes mais do que era antes da Sarbanes-Oxley, né? Então, mudou de fato o patamar. Quando acontece isso, quando a economia é transparente, o país anda. Então, imediatamente, o índice da Bolsa de Nova York nos mostra que todo mundo volta a trabalhar em paz, né? Todo mundo volta a trabalhar em paz. Ou seja, os caras já estão punidos. Semana passada não, umas 3, 4 semanas atrás, saiu um diretor da Enron da cadeia. Agora, saiu incondicional. Pra vocês terem uma ideia, hein? Quantos anos é isso? 2015, né? Praticamente 15 anos, né? Mais ou menos, 12 para 15 anos que ele ficou preso. Agora que ele saiu incondicional. Um deles. Tem outros presos ainda. Então, o que acontece? O mundo começa a caminhar de novo, porque o Dow Jones, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York, ele tem as maiores empresas do mundo cotadas lá, as empresas que trabalham, que produzem riqueza. Setor de mineração, setor de energia, setor automobilístico, todo mundo está lá. Então, quando ela se movimenta, quando ela está assim, porque elas estão ganhando dinheiro. Quando elas estão ganhando dinheiro, elas estão gerando emprego, pagando impostos, não é isso? Quando elas estão para baixo, tendo prejuízo, elas estão pagando menos impostos, demitindo. Na verdade, elas são um termômetro do mundo, por isso que é bom enxergar. Perseguindo nessa conversa, então, em seguida, olha só, em seguida, acontece lá, alguns anos, o escândalo do subprime nos Estados Unidos. Quem se lembra do escândalo do subprime? Subprime é um mercado equivalente ao da Caixa Econômica nossa, que empresta para você comprar casa. Só que o subprime é a troca de casa que você faz. É uma coisa privada. Eu quero mudar meu contrato e vou passar minha casa para ela, vou comprar a casa dele e estou trocando de contrato. É uma salada. Mas isso é comum lá, todo mundo faz. Porque todo mundo, ninguém paga aluguel nos Estados Unidos, ninguém aguenta pagar aluguel. Então você compra a casa, a prestação geralmente é o preço do aluguel. Ela fica para você no final. O que acontece? O New York Times, dessa vez, recebeu um insider de que tinha pedaladas no subprime. Só que umas pedaladinhas, não, eram umas pedaladonas. O rombo era 200 bilhões de dólares que estavam sendo maquiados nos balanços das 2 maiores companhias de crédito e financiamento lá, que equivale aos bancos nossos aqui, que era a Freddie Mac e a Fannie Mae, as 2 maiores. Imediatamente tomaram as providências. Foi concluída a investigação num prazo muito demorado, porque envolvia muita coisa, mas ao mesmo tempo as decisões foram sendo tomadas, né?
desencadeou uma crise muito grande, porque ela resultou na intervenção do Bush na economia, coisa que não acontecia desde o crack de 1929. Estados Unidos não intervinha em empresa, a empresa quebra. Mas a General Motors ia quebrar, na onda, todo mundo que entrelaçou. O Citibank ia quebrar, assim como quebrou o Lehman Brothers, que é o banco mais antigo dos Estados Unidos que estava em operação naquela época. Ele foi fundado em 1896. É um banco de investimento que financiou as ferrovias dos Estados Unidos. Um banco assim super tradicional. Embarcou nessa e quebrou. Foi adquirido por outros bancos. Bom, naquele momento, o presidente do Banco Central americano, simultaneamente a presidente do FMI, deram na mesma noite uma notícia sintonizada o seguinte: o mundo está em recessão. Depois de vários anos, 20 anos, o mundo está em recessão. Apertem os cintos, porque está perigoso do avião cair. Né? Então todo mundo começou a apertar o cinto. Aí um amigo do Wagner fala assim: não, gente, isso é só uma marolinha. É só uma marolinha. Não, o que é isso, gente? Isso é só uma marolinha. Quer dizer, a falta de transparência é um negócio violento. Nós vamos determinar lá daqui para frente como é que a falta de transparência funciona. Então vocês vão ver o que a marolinha virou. Né? Enquanto o mundo retomava o crescimento de novo, porque todo mundo fez o ajuste, né? O Banco Central americano subiu a taxa de juros absurdamente. Vocês lembram o valor, gente? Foi a taxa de juros americana? 1,8% ao ano. Saiu de 0,25%, foi para 1,8% ao ano. Quanto é que está a nossa aqui do Brasil? 15, por aí? 14. Né? Aumentou aquele absurdo de 0,25%. Hoje o americano hoje está em 0,25% de novo. Em épocas de estabilidade ele está a 0,25%. Quando a coisa aperta, subiu para 1,80%, 1,85%, se não me engano. Então, quer dizer, apertou, todo mundo apertou o cinto, se reciclou, houve um desemprego, é claro, né? Mas o mundo se equacionou de novo e lá vai o mundo progredindo lá. O índice Dow Jones ele mostra quando o mundo está caindo e quando o mundo está subindo. E ele costuma avisar quando vai cair e quando vai subir. Os analistas gráficos sabem disso. Por isso que eu passei batido e foi chamada a minha atenção. Eu teria enxergado na análise gráfica que tinha uma coisa acontecendo. Né? Então agora eu estou compartilhando com vocês. Então, nesse momento, naquela linha ascendente, Europa e Estados Unidos estão em austeridade fiscal. A Ásia também entra, todo mundo entra. Né? E o Brasil está fazendo o quê? Aumentando o crédito, concedendo desconto de imposto para algumas empresas privilegiadas, setores que ninguém justifica por quê, não é isso? O BNDES financiando as multinacionais brasileiras a juros de Fed, enquanto pagava no mercado 12% ao ano. Emprestava a 2%, 3%. Né? Quer dizer, essa confusão toda que a gente percebe que é absolutamente falta de transparência nas decisões. Porque você não sabe por que está tomando aquela decisão. Se é para o bem do país, se é para o meu interesse pessoal, se é para o interesse dos empregados, se é para o interesse dos empresários. Depois nós vamos ver como é que divide esse interesse, para a gente entender com mais clareza. Então, Europa e Estados Unidos se ajustando. O Brasil, então, adota as medidas populistas que eu falei aqui. Aumenta crédito à vontade, crédito consignado, todos aposentados e endividados. Hoje, quem não tem um aposentado endividado na família, ele levanta o dedo. Ninguém levantou. Ninguém levantou. Minha mãe morreu em 2011, e depois fui mexendo nos documentos dela, aquela coisa toda, eu achei 4 cartões de crédito, aposentada com 1 salário mínimo e meio. 4 cartões de crédito e 60% do salário da pensão líquida dela com consignado. E os filhos da mãe ainda vieram me cobrar, você acredita? Pô, tem seguro para isso, quem morre tem seguro, paga lá. Quer dizer, para cancelar os cartões de crédito, gente? Que dificuldade. Mas é mais ou menos um retrato dessa coisa que foi criada. Quer dizer, você estimula a demanda, mas não necessariamente através do investimento, como fazem os outros. Esse aqui aponta, não aponta? Vou arriscar, não. O investimento é a maneira correta de você incentivar a criação de renda e não estimular o consumo, porque o consumo ele só gira em cima de coisa que já está ali. O investimento cria as bases. Se eu construo uma ferrovia, em cima dela vai passar produto. Se eu construo uma estrada, em cima dela vai passar produto. Se eu construo uma siderúrgica, vai sair matéria-prima para fazer um carro. E assim por diante. Agora, se eu estimulo a comprar, acontece o quê? A indústria automobilística encheu toda, né? Todo mundo de carro. Né? Aí começa a coisa a piorar. Isso mostra para nós
para me fechar aqui, um quadro que eu desenhei na interpretação que nós fizemos. Primeiro, nós tivemos um momento de fortalecimento institucional no Brasil e austeridade fiscal. O país ficou realmente apertado, todos nós reclamamos, né? Todos nós reclamamos, foi troca de moeda. Vai me ajudar a apontar aqui, viu, gente? Esse vermelhinho? Esse aí. Obrigado. Então, nesse momento aqui, o Brasil fez o arroxo mesmo. Eu sofri muito, todo mundo sofreu. Né? Troca de moeda, 2 vezes, aquela confusão toda. E depois, nós tivemos, no ciclo seguinte, que coincide com a bonança, com a crise no mundo, a primeira crise de 2002. E o período de bonança que teve no mundo, o Brasil, na verdade, só expandiu o crédito, né? E não mexeu em nada. Expandiu o crédito, aumentou benefícios, muitos benefícios, que hoje aqui no Estado a gente percebe que funcionário público não está conseguindo receber. Isso e daqui a pouco vai acontecer, tá, gente? Igual o Citibank lá, igual hoje, vai acontecer nos outros estados, né? Vai acontecer. Porque aumenta a despesa demais, numa proporção exagerada, depois chega nessa situação que está. E, atualmente, nós estamos naquele ponto. Descobre-se as pedaladas, né? Ou seja, descobriu-se então que o governo não fechava as contas, né? Que financiava demais, aqui e lá fora, mas a segmentos privilegiados, não necessariamente segmentos que geram renda, e chega na situação que nós chegamos hoje, de repente, sermos pegos de novo, quando o mundo estava todo subindo. Quando o mundo estava todo subindo, nós estávamos descendo. Ilusoriamente, todo mundo passeando de carro, né? Todo mundo passeando de avião, mas chegando na crise que chegou, né? Ao ponto de se bater panela na rua. Então, essa questão eu vou agora mostrar para vocês no Brasil. Acho que tem um erro ali. Vamos ver. Vamos trazer agora isso para o Brasil. É só esse período agora de crescimento, de bonança, o que foi feito no Brasil. Então, você tem uma linha ascendente, o índice Dow Jones, o índice médio, né, está suavemente subindo, sustentavelmente subindo. Né? E você tem o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que começa a cair em determinado momento. Primeiro ele sobe muito, olha lá, vocês vão perceber depois vocês vão descobrir porque ele subiu. Ele sobe muito, né? E de repente ele começa a cair, numa situação que ele chega hoje. Quer dizer, então a economia do mundo está indo para cima, a economia do Brasil está indo para baixo. Essa é a intenção desse gráfico. Europa e Estados Unidos, por ter adotado essas medidas duras, conseguiram um crescimento sustentado. Não é nada vertical, né? Não é nada vertical. Ninguém está ganhando 50% ao mês lá, não. Já vai criando devagarzinho, se adaptando. A comunidade europeia se acertando, ficou uns gatos pingados igual a Grécia, igual a Polônia, igual a Portugal, mas se resolveu no meio do caminho. Então, o que acontece no Brasil? Quando ele ignora essas medidas e simplesmente passa a incentivar o consumo sem transparência, dizer o que está fazendo, sem transparência, com muita maciça propaganda, aquela propaganda voluntarista, né? Aquela propaganda de, não, vai gente, consome, Brasil para frente, aquela coisa toda, que nós já tivemos no passado, né? 100 milhões de brasileiros, não tinha uma musiquinha assim? Então nós temos aí começa o mercado a aparecer. Foi aí caiu minha ficha definitivamente, quando eu cheguei nessa conclusão aqui, depois dessa análise. E liguei para o Cris e falei assim, obrigado, peguei, viu? Valeu. O Brasil estava fazendo swap cambial. O que é o swap cambial? O dólar pressionando para subir para cima. O Banco Central ia oferecer o dólar no mercado futuro. Eu, não, fica tranquilinho. Eu te dou ele aqui no mercado futuro, eu te dou ele pelo preço de hoje, que é R$2, R$2,20, o que tiver, eu te dou. Aí todo mundo foi comprando. Você sabe quanto que é a dívida do Banco Central com esses swaps hoje, gente? Alguém já viu nos jornais aí? 86 bilhões de dólares que ele vai ter que entregar no futuro, só que o dólar está 4. O cara queria comprar 2,30, ele vai ter que comprar esse dólar no mercado para entregar para o cara. É assim que funciona o mercado de swap. Esses 86 bilhões de dólares, Afonso, você sabe quantas Bolsa Família distribui? 3 anos de bolsas famílias em geral. As bolsas que são dadas às pessoas necessitadas. Tá? Sem juízo de valor sobre a Bolsa de Família, tá, gente? Tudo tem sua função. Né? Aquela parte que é dada para essas pessoas que precisam de todo tipo de subsídio, dá para 3 anos do orçamento federal. O Banco Central jogou no lixo. Então você imagina
como é que o investidor lá de fora, como é que o grande empresário nosso faz? O grande empresário foi para fora, não foi? Nesse que aconteceu, até financiado pelo governo, né? Hoje nós temos a maior fabricante de carne do mundo, é brasileira. A maior empreiteira do mundo até ontem, não sei, até segunda-feira, não sei, ainda é brasileira. Né? Quer dizer, e vários outros segmentos. São as campeãs. Tudo com dinheiro subsidiado, né? O Banco Central fazendo caixa com swap, né? E tomando a política errada, por quê? Por quê? Conflito de interesse. Agora que nós vamos começar a falar de governança corporativa. Conflito de interesse. Governança corporativa, se for usar o esquema de uma arte, é a arte de você equacionar os interesses de forma tal que você preserva o interesse, digamos, mínimo de cada um, mas permite, né, que todo mundo aguente. Não é o caso quando eu quero ganhar mais do que você, então mato a galinha, não sobra ovo para ninguém. Né? Não é isso? É o que mais ou menos o Banco Central estava fazendo ali, né? Estava matando a galinha lá no futuro para poder entregar ovo para a turma agora. Essa conta vai aparecer lá na frente, hein? O dia que o dólar começar a cair, que já estiver estabilizando, o pessoal vai querer cobrar a conta. Me dá meu dólar aqui. Então, veja bem, olha aqui. Naquele ano que nós vimos ali, de subida toda, né? Olha o que aconteceu com o Brasil em 5 anos. Em 2010, o Brasil tinha 8 empresas brasileiras, genuinamente brasileiras, que se fossem americanas, pelo seu tamanho e valor de mercado, a Vale estaria em 4º lugar, a Petrobras estaria em 4º lugar, seria a 4ª maior empresa do mundo, Petrobras. A Vale seria a 15ª, o Itaú era o 30º banco e assim por diante. Até o OGX estava ali, olha a farra, gente. Quem financiou a farra da OGX? Dinheiro público. Vamos voltar aqui. Hoje, em 2015, essa informação é da revista Exame de 10 de junho. Nós temos 3 empresas só entre aquelas 100 maiores americanas. As 100 maiores, as do Dow Jones, as 100 maiores. E olha a posição que elas estão. A Petrobras saiu de 4º lugar para o 88º lugar. Significa que a Petrobras virou pó. Tá certo? Ela virou pó. Ela não vale quanto pesa hoje. Está sobrevivendo, por quê? Porque, primeiro, que uma coisa é um emblema nacional, né? Segundo lugar, lida com a matéria-prima que nós precisamos, mas vai sair muito caro para tirar da crise. O Itaú, que é o maior banco brasileiro, que seria o 30º na lista do mundo, veio para essa honrosa posição de número 74. Né? E a Ambev, embora tenha caído, ela continua razoavelmente bem posicionada. Por quê? Porque ela tem uma penetração no exterior muito grande, ela soube fazer o próprio swap. Né? Ela tem uma interligação muito grande, ela é uma empresa muito aberta para o mercado. Né? Bom, aí eu vou chamar a atenção agora o seguinte, governança corporativa. Tem um índice de governança corporativa que está na moda, chamado índice Uber. Vocês já ouviram falar dele? Quem ouviu falar, levanta a mão para mim. Pouca gente, hein? O índice Uber é um indicador que eles descobriram para decidir como é que é a burocracia de um país, quão corrupto ele é, quão fechado ele é para a iniciativa privada. Olha lá o Brasil campeão, olha lá. O índice Uber está dando briga. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, a Câmara Municipal já aprovou uma lei inconstitucional proibindo. Os taxistas têm uma força muito grande, né? Porque é um cartório, né? Passa até de pai para filho, vocês sabem? É um cartório. São caras que... tudo, quer dizer, eu não vou falar mal dos taxistas, não, porque eu sou filho de taxista. Mas a gente tem que botar as coisas no lugar, né? E o índice Uber, ele mede o quão fechado é um país. Ou seja, quão fechado significa o quê? Quão pouco transparente ele é. Ninguém apareceu para defender o Uber, a não ser o pessoal mais jovem. O Uber é um direito de escolha da gente. Eu, como cidadão, eu quero escolher se eu vou de bicicleta, se eu vou de trem, se eu vou de ônibus, se eu vou de táxi, se eu vou de Uber. Como nenhum dos outros dá para mim, e a pé não dá, ônibus não funciona, trem não existe, bicicleta não sei andar, então eu vou de Uber. Porque ele me atende na porta, né? Eu estou com a perna quebrada, o cara abre a porta para me entrar. Se eu sou idoso, ele abre a porta. Se eu vou sair, ele abre a porta. E não põe a mão em dinheiro. Olha só. Nem eu, nem o taxista.
Nem risco de assalto tem, que o outro você tem. Não põe a mão em dinheiro. Então, quer dizer, o índice Uber foi mostrado para isso. Para medir o quão resistente, quão fechado é um país. Você vê a situação que nós estamos. De privilégios, de protecionismo. Agora nós vamos falar sobre governança corporativa, então. Para vocês entenderem melhor os gráficos seguintes e descobrir quão falho o Brasil é na sua governança corporativa. E daí depreender por que eu estou insistindo que é uma oportunidade para nós. Eu estou aproveitando essa oportunidade. Eu não tenho agenda. Graças a Deus. Tem muitos colegas que estão focando nesse segmento que estão sem agenda. Graças a Deus. Espero que alguns de vocês sigam esse caminho, aproveitem. Mesmo na empresa que você já está, mesmo sem sair dela, ou se for consultor, aprimora isso. O que acontece? Governança corporativa é equilíbrio de interesses. O nome é bonito, governança corporativa, mas é equilíbrio de interesses. Isso vale na sua casa, que tem interesse do seu filho, da sua sogra, do cachorrinho tem interesse em casa, viu, gente? O cachorrinho tem lá o negócio do pet shop dele, tem a hora de passear, né? A sogra da palpite, mesmo não morando lá, ela tem também, ela faz parte. Então, governança corporativa em todo lugar é o conflito de interesse. É gerenciar conflito de interesse de uma forma tal que todo mundo perca, mas ninguém ganhe demais e ninguém perca demais. Na verdade, seria isso. É uma forma mais justa possível de você equacionar. Ainda que seja para um de nós três perder nessa relação aqui, você tem que mostrar para o outro, mas tudo bem, mas depois que a gente fizer isso aqui, lá na frente você vai ganhar. Basicamente, na tarifa de água, por exemplo, que eu tenho feito algumas consultorias, o que acontece? Aumentar a tarifa de água no Brasil, a empresa vai, senta o pau, os vereadores brigam, esse negócio todo, o que acontece? Falta água, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Falta ao administrador ser transparente o suficiente e falar assim, eu preciso aumentar a tarifa, porque senão daqui a 10 anos eu vou precisar de dinheiro para fazer a estação de tratamento de água ali. Não tem. Se você olhar para a população e bater o tempo todo na tecla, meu prefeito vitalício favorito que está ali, presidente do CRA, me diz o que é a dificuldade de um prefeito falar que vai aumentar uma tarifa de ônibus, uma tarifa de água, porque ele está próximo da pessoa, a pessoa só quer tirar benefício, a pessoa quer tirar lucro, o cara só quer levar vantagem. Então você tem que ser muito estadista, assim como na empresa também, você tem que ser muito estadista para fazer uma opção de longo prazo que implica em você deixar de ter uma vantagem agora. A governança corporativa é isso. É as pessoas falarem de forma transparente sobre aquilo que elas estão querendo e não ficar dando meia volta para um passar a perna no outro. O famoso jeitinho que a gente apelidou de lei de Gerson, né? Então a governança corporativa, para sintetizar o caso das empresas que eu vou falar aqui à frente como exemplo, que é a companhia de petróleo, a companhia de energia elétrica, são segmentos que são tarifados pelo governo, pelo poder público. O nosso preço da gasolina e o nosso preço do quilowatt são arbitrados pelo governo. Mas, naquele período lá atrás, que nós chamamos de transparência e de desenvolvimento institucional, o país criou as agências reguladoras. Foi basicamente criada a fórceps, porque os políticos não queriam. Porque a agência reguladora, o perfil dela é técnico. Então, se ela regula o preço da energia, no preço da energia está incluído o custo de operação, de fazer energia, o custo de amortizar os investimentos que já foram feitos, o custo de oportunidade que eu preciso ter para os investimentos que vou fazer no futuro. Isso tudo tem que estar na tarifa hoje, porque senão ela vai oscilar muito. Se eu colocar isso, ela dá um aumento agora, depois ela barateia lá na frente, porque ela deixa de subir. Uma agência, na forma como foi concebida, os diretores das agências não podem ser políticos. Não pode ter nomeação política, o mandato dele é fixo, só pode ser demitido por processo judicial, dentro do mandato dele. Ele não pode renovar o mandato mais que 2 vezes. E o mandato dele não coincide com o chefe do executivo. Se for uma agência estadual, o mandato deles não coincide com o mandato de eleição de governador, do presidente da República, assim por diante. Tudo bonitinho para funcionar, não está? Nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? O que aconteceu aqui? Por exemplo, semana passada não, um mês atrás eu vi. Diretor da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Quem é que viu aí? Vamos ver quem é que está em governança. Quantos dedinhos levanta aí? Pô, 4 só. 5. Quer dizer, foi nomeado o genro de um senador de 28 anos de idade como diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, que passa por essa crise toda, bilhões sendo investidos em aeroportos que ela tem que fiscalizar. Entrou lá porque o cara precisa do voto daquele senador. O governo usa como troca de... Na maior cara de pau, em meio a uma crise de governança, faz uma coisa dessa. Outra tática usada pelo governo também foi o seguinte: em vez de nomear quando vencia, botava interino, que interino não precisa passar no Congresso. Então botava
milicianos, digamos assim. Você coloca pessoas que compartilham com a sua política. Tá? Eu estou falando de PT só não, tá, gente? Estou falando de PMDB, de todo mundo, tá? Quer dizer, na verdade, você vai lá para fazer política. A política dele, não a política do país. Por isso que a infraestrutura do Brasil está hoje. Você gasta bilhões, não tem água, gasta bilhões, não tem energia, gasta bilhões, não tem transporte urbano, e assim por diante. Porque a governança corporativa foi corrompida. Foi corrompida, aquilo que era conflito de interesse baseado na equidade foi transformado em ação entre amigos. Em ação entre amigos. Tem agência reguladora, por exemplo, de recursos hídricos, ficou 6 anos com interinos rodando. Interino para fazer exatamente coisa que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Agora nós vamos pegar então para explicar essa questão da governança corporativa, nós vamos pegar a indústria do petróleo. A indústria do petróleo significa, ou seja, você tem que ter preços arbitrados. Nos Estados Unidos o preço é arbitrado também. A agência reguladora americana ela não deixa subir, deixa o mercado livre até um certo ponto. Se indicou, por exemplo, que está formando cartel entre a Shell e a Texaco, em qualquer coisa nesse sentido, a reguladora intervém. Fora isso, se é problema porque o preço do petróleo lá subiu, não tem nada a ver com isso. Aí é mercado. Quem tem carro que vai guardar na garagem, se estiver muito caro. Então você vê lá, o índice Dow Jones, a economia prosperando lá. Né? Aqui, ó, saiu da crise, né? Saiu daquela crise e começou a vir. O país está prosperando, a economia está prosperando, a economia mundial. Mas as companhias de petróleo já sentiram. As companhias de petróleo já sentiram que o petróleo está tendo problema com ele. O petróleo, geopoliticamente falando, tem que haver uma redução no consumo de petróleo, senão o mundo vai pegar fogo, literalmente. Agora, tem uma americana, que está em amarelo aqui, vocês talvez tenham dificuldade de ver. Dá dando para ver, gente? A Chevron. A Chevron é a que mais investiu no gás de xisto americano, na tecnologia do xisto. Os Estados Unidos hoje consomem petróleo para gastar o dos outros primeiro. Não precisa mais não. E sabe por quê? Porque o país tem instalação de gás canalizado desde o início do século passado. Existe nas ruas. Gás canalizado entregando em casa. O país é cortado por uma rede de gás canalizado. Então, o xisto que inicialmente queriam fazer óleo dele, descobriram que tem o gás, que é muito melhor. Então, o consumo de petróleo cai muito, porque você usa o gás para poder aquecer. Usa o gás até no carro, né? Para aquecer caldeira, para aquecer casa. Então, de certa forma, houve um desequilíbrio naquilo ali. Não sei se a Chevron vai... Já tem uma dica ali que ela está caindo, não sei o que é. Talvez a gente... Opa, fiz bobagem aqui, gente. Fiz bobagem aqui. Aqui já tem... a Chevron já está dando sinais que vai cair, eu ainda não sei o que é. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado com a gente aqui, mas com certeza tem gente preocupada no mercado para descobrir o que é. Então, vamos ver aqui. Na crise de 2007, nós tivemos... Hein? Aí, ó, tá vendo? Pode ser. Um grande estrategista do petróleo, meu amigo ali, ó. Não é só o melhor prefeito do Brasil, não. Nós tivemos a recessão nos Estados Unidos e na Europa, que vocês viram o pico dela aqui, da recessão, aqui, ó. Né? Essa recessão depois desembocou nisso aqui. Nós tivemos a retomada do crescimento na Europa. Vocês conseguem ler daí, gente? Hein? Consegue, né? Vocês desculpam, mas não tinha como fazer isso sem escrever essas letrinhas pequenas, que eu queria que vocês entendessem a governança corporativa na prática. Então, a retomada da crise, esses países todos que fizeram o ajuste estão crescendo. Agora vamos ver o que acontece no Brasil. É o mesmo gráfico, tá, gente? Esse mesmo gráfico. Ele está aqui mais baixinho porque é a escala logarítmica. Tá? A escala logarítmica é o seguinte, para eu expressar no mesmo valor é o seguinte, se eu compro uma ação por R$100 e você compra uma por 1.000, se eu ganho 10% e você ganha 10%, você ganha 100 e eu ganho 10, mas nós ganhamos 10%. Se eu investir R$1 milhão, você também R$1 milhão, nós ganhamos a mesma coisa. Embora os preços das ações tenham que ser... Por isso que a escala logarítmica faz isso aqui, para não gerar equívocos. Ainda assim, você vê que distorção da Petrobras. Na escala logarítmica, olha só os ganhos que ela dá. Se você misturar lá, ó, se você conseguir ler aqui, ó, você percebe os ganhos aqui, ó. Se você botar aqui, ó, em relação às outras, na escala logarítmica. Dá para ver, né? O que acontece? Bom, primeiro, ela estava aqui no meio da crise normalmente. Aí alguém inventa de divulgar as pesquisas do pré-sal. Então, o mercado vive disso. O mercado vive disso. Fofoca e tal, mas uma turma já sabia.
Porque ela já tinha subido aqui, ó. Uma turma de privilegiados já tinha comprado. Tá certo? A turminha que recebe informação antes de divulgar, os amigos. Então ela dá aquele pico, vai lá em cima. Aí tem um punhado de otário aqui, inclusive da minha família, que pegou dinheiro do fundo de garantia e comprou ações da Petrobras. Quantos são? Quantos têm coragem de levantar o dedo? Nenhum teve coragem, só porque eu falei que é otário. Não, gente, porque foi ludibriado, todo mundo foi. Até eu achei que era um bom negócio, meu irmão comprou, falou, não, é um bom negócio, a Petrobras é bacana, cara. Mal conta o vigário. Quer dizer, tem gente que falou, pô, com isso eu vou comprar uma casa. De fato, o meu irmão, se ele tivesse vendido isso aqui, ó, ele teria quase comprado uma casa nova para ele, se ele tivesse vendido aqui. Ó. Mas quando está subindo, o cara que não é profissional, ele nunca acha que vai cair. Porque é igual o jogo. Né? É igual o jogo, a pessoa. Bom, prosseguindo. Depois lança o pré-sal já estruturado. Lança o pré-sal já estruturado. Ó. Já vai ser assim, desse jeito, os lotes vão ser esses. Já tem a pesquisa, que na verdade é uma pesquisa com base em dados secundários. O mercado nunca obteve pesquisa quantitativa. Você sabe disso lá na COP. A COP FRJ, tem muitos amigos lá. O Wagner balança a cabeça para mim, porque ele sabe das coisas. Né? Então, o que acontece? Mas, de qualquer maneira, o próprio lançamento do pré-sal, vocês percebem, ele foi lançado, ela já tinha subido, né, lá? Os amigos já sabiam. Né? Caiu aqui, ó, porque estava lá em cima, caiu por causa da crise, aqui, ó. Né? Aí depois veio os amigos que compraram antes, depois os otários compraram. Né? Alguns daqueles que tinham ações, estavam com muita raiva, precisando, venderam aqui, tiveram sorte. Que não foi meu irmão. Falei, não, agora vai. O cara fica sempre sonhando, agora vai, não, petróleo. Né? Isso pega direto na gente, não pega? Porque a governança corporativa é traduzida em miúdos. Eu não falei em teoria até agora aqui, né? Mas vocês estão entendendo, não estão? O que é governança corporativa? É. Não precisava entender. Se obedecer sua mulher, você aprendia todo dia. Porque a mulher é a única que fala não dentro de casa, na hora que você falar. Vocês já repararam? O homem, não, pois é, meu filho, conversa com sua mãe. Né? É mais ou menos assim, a mãe que demite empregada, você já demitiu empregada alguma vez? Qual homem que você demitiu empregada que teve coragem? Ficou com dó. Ficou com dó. Então tem uma outra explicação aqui depois. Aí a Petrobras está caindo normal por conta dos escândalos, do mercado, ainda não tinha escândalo ainda não. Mas porque ela precisava se ajustar ao preço do petróleo. Porque o pré-sal, por exemplo, só é viável com o petróleo a $100. Todo mundo sabe disso. Ele está 40, 50. Então o pré-sal virou uma miragem, um esqueleto que você talvez tem umas coisas que você não pode parar de investir, porque senão você perde investimento, né? E que acho que é certo, já começou a gastar, gasta direito. Né? Preços superfaturados. Tem um amigo meu que trabalha no mercado no mercado de petróleo, um consultor europeu, falou comigo que o preço médio de construir qualquer instalação ligada a petróleo no Brasil é exatamente o dobro do que se gasta no Golfo do México, que está logo ali. É o custo Brasil, não vou falar que isso é só corrupção, não. Custo Brasil, né? A gente sabe que fazer as coisas no Brasil é mais caro. Então, o que aconteceu aqui com o petróleo? Na verdade, agora aqui a situação complicou para a Petrobras. Além do problema do preço baixo, houve a quebra do marco regulatório. Quando o governo lança o pré-sal, imediatamente deu um retrocesso de 20 anos e restabeleceu o monopólio do petróleo. O petróleo é nosso. Né? Coisa que valia para o nosso Getúlio Gaúcho na década de 30. Hoje, em país nenhum tem condição de operar e produzir petróleo. Não existe isso mais. O mundo de hoje não tem jeito. Né? Trouxe de novo. Na verdade, isso é que quebrou a Petrobras. Não foi nem a corrupção, não. A corrupção foi que revelou todos os sintomas. Mas o que quebrou a Petrobras foi a necessidade que ela teve de entrar com 30% em todos os investimentos. Isso inflacionou os preços, porque foram feitas licitações, tudo muito rápido, uma atrás da outra. Né? Criou-se aqui, nesse momento aqui do marco regulatório, criou-se a fatia nacional, né? A proteção nacional. Você não podia comprar uma plataforma lá fora, se alguém fizesse aqui, a Odebrecht falou que fazia. O Andrade Gutierrez falou que fazia. Todas viraram fazedoras de plataforma. Já viraram plataforma é uma coisa fazer prédio, gente? Uma coisa fazer estrada?
Isso é o que os coreanos fazem há 100 anos, os chineses fazem, os noruegueses, os nórdicos em geral, tem tradição nisso. A indústria naval não é brincadeira, não é para qualquer um, não. Vocês acham que os melhores navios americanos são feitos, da marinha americana são feitos nos Estados Unidos? Não, tudo na Coreia e na China. Você compra onde faz melhor. Só que na hora de botar aqueles aparelhinhos, aquelas coisas, só põe os dele, né? Eles é que põem, né? Então, esse marco regulatório, que foi uma quebra de acordo, governança corporativa, o marco regulatório é o principal instrumento da governança corporativa. Quando você faz um contrato social para constituir uma empresa com seu sócio, é um marco regulatório. Você diz, nós vamos operar a nossa empresa nessas condições que estão aqui. Né? Quer dizer, e se são só 2 sócios, não tem jeito dele mudar. 2 sócios, 6,5, sem que os 2 estejam de acordo. Mas se um tiver 80, o outro tiver 20, o que tem 80 pode, que a lei dá ele o direito. Mas foi um risco que o outro assumiu. Mas marco regulatório é qualquer coisa que regula qualquer tipo de contrato que me dê uma certeza que eu posso fazer uma ação. Eu posso fazer uma ação. Começar a construir uma casa, se eu sei que meu emprego está seguro, né? E que eu tenho 100 mil de reserva no banco, eu posso começar a construção da casa, que se eu perder meu emprego, eu ainda tenho 100 mil. Né? Mas caso contrário, não. Então, vou ter que fazer uma prestação. Tudo é uma negociação que você faz entre agora e depois. E durante. E durante costuma ser muito dolorido, né? O durante dói muito mais do que o depois. Você sabe que vai dar naquilo e não consegue sair, é o caso do meu irmão. Ele sabe que está virando pó, ele chora, reclama, mas não vende. Porque não quer reconhecer que passaram a perna nele. Ele é honesto demais, o cara não ama. Sabe um cara honesto? Não tem igual. Então ele acha que todo mundo, né? Você também tem? Você pegou também, né? Ah, você já saiu. Você saiu mais ou menos bem aqui no gráfico? Ganhou. Ganhou. Ganhou sim, ele é um bom financista. Ele é um bom financista. É o único prefeito que eu conheço que pegou uma prefeitura falida, com conta atrasada, intervenção do federal, e entregou ela prontinho para os bandidos tomar conta. Não sei se foi bandido que entrou depois, não, mas que entrou com muito dinheiro no cofre e pegou. Bom, então depois vem a descoberta do Petrolão, tudo isso vai se somando à Petrobras. Mas, na verdade, a queda da Petrobras não é por conta do Petrolão. É da má administração, da má regulação que fez ela falir, porque ela foi buscar investimento onde ela não tem dinheiro, onde ela não tem expertise. Onde ela não tem expertise, ela pagou muito caro. Né? Onde os interesses privados prevaleceram sobre os interesses da nação, ou seja, algumas empresas brasileiras, de repente, foram eleitas para construir estaleiro, gente. Construir plataforma de petróleo. Isso não se aprende da noite para o dia, não, ué. Eu não entendo nada de construir casa. Eu posso quebrar um galho para fazer uma casinha do meu cachorro lá em casa. Mas não sou doido de fazer uma casa, não, ué. Depois, no final do ano, eu tive a notícia que lá no Dow Jones Sustainability Index, na Suíça, o Dow Jones Sustainability Index é um indicador hipotético das empresas de melhor governança do mundo. E essa empresa, a Sun Sustainability Asset Management, administra essa carteira. E essa carteira, ela é mostrada a público, não toda ela, mas as classes bronze, prata, ouro e líder. Por exemplo, a CEMIG foi líder durante 11 anos antes de acontecer o que eu vou mostrar para vocês aqui. A CEMIG. A Petrobras nunca entrou, nunca conseguiu ser bronze. A Petrobras nunca conseguiu ser bronze, mas foi destituída com ato público, comunicado nos jornais em todo o mundo. Petrobras destituída nessa data, e se você olhar no mês de março, tem várias chamadas no jornal. Petrobras não está mais, ou seja, ela tem que advertir. A empresa tem que advertir os investidores que ela não faz parte mais, ou seja, ela não merece nem a classificação de ser analisada como de boa governança. Né? Pergunta se a Bovespa fez alguma coisa. Bom, aí o resumo da ópera no setor de petróleo, da falta de transparência, está aí. Muitos de vocês devem ter visto essa manchete, na qual a minha conterrânea, lá de Caratinga, viu? Lá de Caratinga, colega do meu irmão no grupo, Gracinha. Sempre foi linda assim, tá, gente?
Tinha que ser inteligente, porque não tinha outra solução, não. Não tinha essa solução. Não tinha outro jeito. Mas inteligente pra caramba, não é brincadeira. Andava, passava nós da matemática. Ela no terceiro ano fazia minhas provas do quarto ano, me entregava por debaixo do pano. Danadinha. Quer dizer, hein? ela então queria divulgar que a Petrobras tinha um furo de 80 bilhões, uma coisa assim, 88. E o Manteiga, no conselho, que é o presidente, disse que não, mas esse negócio foi gravado e vazou, né? Foi gravado, os dizeres que estão aí foram gravados e vazaram nos jornais. Ou seja, a governança corporativa mostra como é que o conflito de interesse acontece. Né? Para servir ao país, a empresa se sacrifica para servir a polir o interesse de uns governantes que querem se perpetuar, enganando o povo, populistamente falando, deixando gasolina barata, tudo baratinho, para poder deixar a conta para o outro, lá na frente. Parece com uma coisa que vocês vivem em Porto Alegre, não é, gente? Mais ou menos parecido. Então, isso aí é uma prova do crime, né, digamos assim. Uma prova do crime. Agora, no setor de energia não é diferente. O setor de energia, perdão, eu separei para fazer aqui um benchmark. O Dow Jones Utilities é um índice especializado só das empresas de energia elétrica americana. Ele é a média delas. Olha a média dele é parecida com a média do Dow Jones, está vendo? Ele segue o mesmo rumo. Né? Segue o mesmo rumo. E ações de companhias de energia são chamadas ações de viúva. Elas dão pouco rendimento, mas pagam dividendo de 6 em 6 meses. Então, se você morrer, a viúva não vai passar fome. Não vai ficar milionária, mas não vai passar fome. Elas têm essa tradição secular. Vale para o viúvo também, tá, gente? Então, vocês mostram a trajetória dessa empresa. Agora vamos ver o caso do Brasil. Vamos voltar de novo aqui, o Bolsa de Valores, né? O Ibovespa. Aí vamos situar as outras nossas aqui. Houve a quebra do marco regulatório. A Eletrobras, que aconteceu com a Eletrobras. Está vendo? Igualzinho a Petrobras. A quebra do marco regulatório, o que foi feito, que a Dilma fez para ganhar a eleição? Diminuiu a conta de energia. Para não quebrar as empresas privadas de energia, o que ela fez? Falou, vocês não querem renovar a concessão? Não, dou tudo para a Eletrobras. Então, por exemplo, só a CEMIG devolveu 11 concessões que estavam vencendo, que ela tinha de renovar, devolveu 11 para o governo. A Eletropaulo, a AES, que é a sucessora da CESP, não, da Eletropaulo, fez a mesma, várias outras fizeram. Então a Eletrobras ficou com aquele monte de investimento para fazer e não tinha dinheiro, e foi buscar esse dinheiro. A Eletrobras quebrou, não é só por causa do Eletrolão, não. Também era uma ação de viúva. Quebrou por causa desse arranjo aí, ó, que obrigou-a a assumir um punhado de concessão que ela tinha que fazer investimento com a tarifa baixa. Depois vem a conta, né, gente? Então quebrou o marco regulatório. Mesma coisa acontece com, olha lá, a CEMIG e a AES, que aconteceu com elas, olha lá. Então agora um outro exemplo também com a Vale do Rio Doce. Aí eu vou fechar o ciclo, tá, gente? Aí vocês vão poder ficar livres de mim. Mas acontece o seguinte, a Vale do Rio Doce não tinha nada a ver com o governo, a Vale do Doce está privatizada, vocês lembram disso? Foi privatizada no governo Fernando Henrique. Falaram que era entreguismo, entregando para as outras. Só a receita de impostos da Vale estava pagando meia Bolsa Família. Só uns impostos que ela pagava. Que ela está pagando depois que foi privatizada. Que ela não pagava imposto, dá para prejuízo, né? Quem dá prejuízo, SA que dá prejuízo, não paga imposto. Outra tela que eu esqueci de falar com vocês é muito interessante aqui no caso das companhias, tanto da Petrobras como da Eletrobras, né? É que o governo brasileiro, na lei das SA nossa, tem uma pegadinha. O artigo 238, não fosse isso, a CVM poderia ter, ainda que quisesse, a CVM poderia ter impugnado muita coisa desses escândalos que aconteceram. Mas lá permite, tem um artigo 238 que permite que o governo possa exercer a sua política através das empresas estatais, das companhias. Tem 2 projetos de lei rodando, um do AES e outro do Gereissati, tirando esse artigo fora. Tirando esse artigo fora e transformando a lei das SA numa lei Sarbanes-Oxley, tá? Essa é que está no Congresso lá que estão segurando. Porque aí acaba com esse negócio de farra. É melhor privatizar as empresas e deixar os empresários trabalhar. Porque o que for operar dentro da nova lei, se ela passar, vai ficar complicado. Fazer trambique. Bom, aí eu peguei então as melhores companhias do mundo na área de minério. Que é a BHP Billiton, a Rio Tinto e a Xstrata. A Xstrata, há
3 anos atrás, a Vale quase comprou ela em bolsa, teve que fazer um takeover. Vocês já ouviram falar em takeover, gente? Você tentar comprar uma empresa na própria bolsa, comprada. A Vale quase comprou ela, você vê. E ela é do tamanho da Vale. Ela tinha o mesmo tamanho, a Vale quase compra ela, associada com outros investidores. O que acontece com a Vale? Agora voltou no gráfico de logaritmo de novo, tá, gente? Então a Vale está indo muito bem lá, cai normalmente com o preço do minério, né? Não vai falar que ela está perdendo dinheiro porque é o preço do minério, todas estão perdendo também. O preço do minério está mais barato. O que acontece? Quebra do acordo de acionistas da Vale. A Vale, quando foi privatizada, os fundos de pensão eram sócios do Bradesco e do outro investidor, um outro grupo. Com eles, tinha-se um acordo de acionista que a administração seria privada, porque ela não conseguiu ser totalmente privatizada, tão grande que ela era. Então, os fundos de pensão das estatais, que é o Previ, o Petros e mais um outro, não lembro qual deles, que foram os compradores. Aí, simplesmente, o governo federal botou a faca no peito do Bradesco e falou o seguinte: olha, você vai tirar o Roger Agnelli, que é o seu representante lá, o presidente que levou a Vale a ser a maior empresa do mundo, a maior mineradora do mundo, você vai tirar esse caboclo, eu vou colocar um meu. Botou um funcionário da empresa, o cara até é respeitado, mas que cumpre ordens, né? Aí o que aconteceu com a Vale? Independente de qualquer coisa, ela era a maior empresa mais rentável. Empresa que tem plataformas fantásticas, tem a logística completa, é uma empresa fabulosa. A Vale hoje quebrou a cadeia de valor dela. Quem mora em Minas Gerais e no Pará sabe o desemprego que está, porque a Vale fechou terceirização de tudo, acabou com um punhado de coisa. Foi um desastre. Tem cidade lá que está uma violência, aquela loucura por causa disso. Então a governança corporativa, quer dizer, tem várias formas de você quebrar. Lá no conselho de administração, você quebrando ela, você toma uma decisão que pode melhorar ou prejudicar, geralmente prejudica. Agora vamos voltar na água, na questão da água, a governança corporativa na questão da água. Vocês conhecem isso aí, né, gente? Isso é uma foto, na internet tem 500 se você procurar, tá? Eu peguei essa simbólica, porque essa mostra o cimento quebrado, né? O cimento desse jeito ele quebra por quê, gente? Porque não tem umidade, né? Se tivesse umidade ele não rachava. A água não chegou lá. Então, deixa eu contar para vocês. Em 2000, eu participei de uma equipe de consultoria do Banco Mundial que fez o plano diretor da bacia do Rio São Francisco. Já se sabia, há 20 anos antes, que o Rio São Francisco ia ter problemas sérios se não se fizesse investimento de preservação ambiental dele na cabeceira, ou seja, a montante. Se eu não fizer a preservação das encostas, não reflorestar, vai faltar água, gente. Essa matemática é infalível em qualquer lugar do mundo. Né? Olha o Rio São Francisco, agora na metade do caminho dele, que é Pirapora. Pirapora é navegável, é norte de Minas Gerais, é navegável. O rio, olha, essa moça aqui estava dentro da calha do rio, essa última moça aqui. Ó. É navegável aquilo ali. Você ouviu falar naquele barco do São Francisco, o pessoal passeava nele? Aquele é só um enfeite, ela tem navegação comercial violenta. Navegação fluvial que é a mais barata que existe. Levava as coisas tudo para Bahia, para Recife, de Minas Gerais, produção todinha por ali, que está indo para o caminhão agora. Aí eu vou apresentar para vocês agora a nascente do Rio São Francisco. Só sobrou o próprio São Francisco. Agora já está brotando de novo, tá, gente? Mas eu não quis trazer, não, para deixar bem marcado para vocês. Se eu trouxer hoje, está verdinho e está brotando a água de novo. Mas na nascente do Rio São Francisco, só somou a imagem do Rio São Francisco em setembro de 2014. Foi tirada essa foto. Coitadinho de São Francisco, hein? Aí outra crise que vocês conhecem também, que é do Cantareira, em São Paulo. Já a quebra da governança corporativa foi diferente. Na gestão da ANA, quem manda na ANA é um pessoal específico, que nem nomeia, só tem um diretor nomeado que já venceram os mandatos. É uma turma que tem um certo interesse ali. Né? O que aconteceu? Tinha que fazer a transposição, uma transposição a ser feita, tinha que ser feita de uma bacia de Minas Gerais e do Rio de Janeiro para São Paulo. Agora ela vai ser feita.
Mas a onça já bebeu água, né? A crise aí, ó. Esqueci de falar para vocês o principal aqui, né? A quebra da governança corporativa ocorreu pelo seguinte: você, em vez de fazer um investimento, você pegou aquele dinheiro e fez obra. Esqueci o principal. O dinheiro que era para preservar a cabeceira do Rio São Francisco, cuidar das margens, né? Cuidar de tudo, foi usado para fazer as obras ditas cujas, não tem água para passar nelas. Mas deu dinheiro para alguém, não deu? O interesse de alguém passou na frente do interesse do meio ambiente, né? E da própria população que precisa dessa água para daqui a 20 anos. Ela vai demorar muito tempo agora para chegar água lá. Vai demorar muito. Eu vou fechar com isso aqui, para explicar para vocês o conflito de interesse dentro de uma empresa. Os alunos de contabilidade financeira, aí, meus alunos de contabilidade e finanças, vão entender mais fácil, mas acho que todos vão entender. Quando você faz uma empresa, a empresa é constituída de quê? Do sócio fundador e talvez um investidor, né? Um cunhado, né? Um banco de investimentos, se for uma startup, um fundo de private equity, né? Você põe um dinheiro ou entra com um carro, uma coisa qualquer. Você faz a empresa assim. Então o interesse, por enquanto, é só você. Se você botou seu cunhado de sócio, são 2. Se botou um investidor de private equity, são 3, que o investidor também quer saber o que você está fazendo com o dinheiro dele. Viu a governança corporativa, como é que ela vai começando? Aí você começa a andar mais um tiquinho para frente. Aí você precisa de fazer um capital de giro lá no banco. Primeiro, você compra do fornecedor, já está te emprestando. Ó, o fornecedor, na medida que ele te vende a prazo, ele está te emprestando dinheiro, né? Ele precisa ser respeitado, né? O banco que você pegou lá no capital de giro, cheque especial, um Finame, não sei o quê, mesma coisa. E tem aquele sócio bacana seu que já se apresenta imediatamente, né, que é o governo, que já te dá as guias direitinho, né? Fala que o emprego, né, o imposto dele vem na frente, não é isso? Eu, por exemplo, eu tenho na minha consultoria dinheiro para receber. Deus me permita que eu vou falar aqui, porque eu não precisava falar, mas eu prestei serviço para o PAC, na maior das boas intenções, uma obra do PAC, para fazer uma supervisão na obra do PAC. Tem 11 meses que eu emiti as notas fiscais, já paguei os impostos todos e não recebi. E a propaganda, continua propaganda, que a obra está lá, não sei o que, sabe? O governo pega o dele, né? Então o seu sócio, ele está ali, está de olho, não sei, hein? Fica esperto. Então, quer dizer, você pega aquele dinheiro do capital ali, você monta o seu ativo fixo, né? Aula de contabilidade, gente. Compra ativo fixo, mas também você precisa de circulante, você precisa comprar mercadoria, essas coisas todas, né? Mesa para o escritório e tal. Aí você já começou a ter mais gente. Você tem mais partes interessadas aqui, ó. Governança corporativa é partes interessadas em conflito. Então você tem aqui a cadeia de suprimento, tem o cara que te compra, né? O cara que te vende, aquele que você vende para ele. Tem as comunidades, onde é que você tem uma fábrica, ou você tem seu escritório. E vai chegando gente, né? A governança corporativa vai ficando mais complexa, mas tem 2 caras que estão no seu pé. Primeiro, queria dar um exemplo de gerar valor econômico, corrente acima e corrente abaixo. Quem estuda cadeia de valor fica mais à vontade nisso. Mas você tem um sócio ali, ó. Você tem a agência de regulação no seu pé e tem o governo, o fisco. Os seus sócios estão de olho em você. Então você não pode fazer nada sem pensar nele. Então a governança corporativa é todo esse complexo que está aqui. Você imagina isso na mão de governo. Na mão de empresa ou trabalhão que dá. Imagina na mão de governo. Quantos interesses não tem para as pessoas tirarem privilégios? Agora, eu queria finalizar essa palestra com a questão do... Quando eu estou falando de governança aqui, gente, eu queria dizer para vocês que eu estou falando de governança, eu estou falando também de sustentabilidade, que os conceitos se fundiram, mas a gente vai entender isso aqui. O Estadão soltou uma pesquisa há poucos dias, há um mês, dizendo que sustentabilidade é a preocupação mínima para acionistas e investidores no Brasil. Isso foi um choque para mim. Um choque para mim, pensar que até hoje a gente está achando que... Então, é que eu descobri também, nesses estudos meus, eu descobri que eu já trabalhei para a empresa que me contratou para fazer estudo de sustentabilidade, né, na cadeia de valor e tudo, e eu descobri que as proposições que eu fazia estavam ficando mais relatório, que ele queria um relatório. Né? Queria um relatório para mostrar para o investidor. Na verdade, ele estava gastando mais com publicidade de que ele fazia sustentabilidade do que com os gastos que ele estava fazendo.
Essa empresa, no Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho de um determinado ano, ela divulgou um projeto de página dupla em todos os jornais, Estadão, Globo, todos os grandes, Estado de Minas, todos deve ter saído aqui, contando o caso dela numa comunidade bacana, que você deve pensar, puxa vida, deve ser um negócio de milhões e milhões. E eu descobri, nos dados auditados do balanço dela, que era menor do que a despesa de propaganda que ela gastou para aquilo ali, no projeto. Eu conhecia o projeto. Então, isso chama greenwashing. Green, de verde, né? Greenwashing. Alguma semelhança para vocês, gente? Quer dizer, você faz a lavagem, né? Você cria um punhado de relatórios que você está fazendo, cria fatos factoides, é o greenwashing. Então, as empresas estão fazendo mais greenwashing do que investindo em sustentabilidade no Brasil. Essa pesquisa realmente foi dura, mas foi verdade. Eu considero isso uma fonte de oportunidade também. Porque tem muitas multinacionais que estão no Brasil, igual as que a gente citou aqui. A Ambev, por exemplo, é campeã no mundo inteiro. Aqui no Brasil ela é super sustentável. Investe muito em preservação natural, em preservação de fontes de água, investe em mão de obra, em comunidade local. Tá? Tem muitas empresas sustentáveis. Então essas são um alento para a gente. Algumas vão ficar mais espertinhas daqui para frente. E sugiro que quem queira se avançar em sustentabilidade, um bom caminho, quem está com o inglês afiado, é pegar esse relatório aí que está disponível na internet. Você entra no site da MIT Sloan School of Business. Só você digitar isso aqui, ó, e digitar a palavra The Boston Consulting Group, já sai direto nessa página no relatório. É muito interessante de ler. Esse relatório vai mostrar para vocês algumas coisinhas, do tipo assim, por exemplo, o que é muito significante, isso é do mundo inteiro, tá? São milhares de pessoas. Já participei dessa pesquisa em 99, ela envolveu, em 2009, ela envolveu mais de 50 mil pessoas. Imagino que essa deve estar com mais gente. Eu não li o relatório todo dele, porque chegou fresquinho. Eu não li todo. Separei para vocês aqui, por exemplo, que ainda nesses países, a preocupação com o econômico ainda está maior do que o ambiental e do que o social. Na mente dos dirigentes, que foi só executivo de nível C, que chama, né? De diretoria, gerência para cima. Tá? Bom, tem uma outra aqui, não dá para vocês lerem, não. Isso não foi com o objetivo de vocês lerem, só para mostrar, para despertar a curiosidade de vocês e ler isso lá. Eu mostro aqui, por exemplo, que a preocupação com a escassez de água está em praticamente último lugar. A que está em primeiro lugar é a energia, a eficiência energética. Ela impacta diretamente lá na conta do cara, né? Mas de água ele vai sentir na hora que faltar água para a produção. Assim como o presidente da Rio Tinto, eu esqueci de trazer para vocês isso, no depoimento dele, fantástico, depois que eu vi estava pronto. E eu não tinha ele aqui. Ele disse que a Rio Tinto, que é a concorrente da Vale, ela só compra uma mina nova se ela tiver perspectiva vitalícia de recursos hídricos. Ou seja, ela vai assumir o recurso hídrico e vai cuidar dele. Se ela tiver para 20 anos, 30 anos, não quer não. Só se ela fazer, eu tenho condição de, se eu gerenciar isso aqui, a vida inteira, ela abre a mina. Não vale mais. Porque a mineração consome água demais. Por exemplo, vocês vão ver aqui, deixa eu passar para frente aqui. O Sustainability que eu falei com vocês são essa empresa aí, o nome no mercado, Dow Jones Sustainability Index, vocês vão achar lá. Ela, ao avaliar as empresas, ela considera essas dimensões, econômico, social e ambiental. A empresa, para ela, não tem valor só comercial, mas não. Tem que ter essas coisas todas. Um outro muito importante que tem aqui é o PRI. O PRI, já participei de eventos deles. O PRI nasceu o seguinte, espontaneamente, de um conjunto de investidores institucionais, em decorrência daquela crise de governança para trás que teve, se reuniu, contratou um pesquisador bacana, um cara joia, e para criar um instituto. Programa de Responsabilidade do Investimento Responsável, PRI, é um instituto criado dentro da ONU, mas que os empresários é que bancam. Então, os sócios aqui são bancos de investimento, fundos de investimento, consultoras de investimento. Não tem empresa, não. São pessoas que impõem condições, porque eles estão engajados em investimentos na governança e sustentabilidade. Ele só quer investir naquilo que tiver um componente de governança de boa qualidade e que ele tiver uma perspectiva de sustentabilidade lá na frente. Então melhorou muito a qualidade do investimento. No Brasil já está chegando, tá, gente? Tem muitas empresas, tem mais de 600 instituições filiadas no Brasil, se não me engano já tem mais de 100. E outra questão é os princípios do Equador. Os princípios do Equador, alguém já ouviu falar nele aí? É muito específico.
Ao contrário do que possa parecer, não tem nada a ver com um país chamado Equador, não, tá? Equator no sentido de equidade, né? Princípio de equidade, porque está no meio do mundo certinho, separando ali, né? Buscando a equidade. O princípio do Equador, ele é constituído agora, não é de investidor, mas de banqueiros que emprestam. São os bancos, principais bancos, que constituíram essa associação, não tem nada de dinheiro do público, não tem nada disso. Ela é independente e ela começou a estabelecer critérios de aprovação de projetos de investimento. Não é o capital de giro da sua empresa, não. Você quer fazer uma fábrica nova, quer ampliar um shopping, você tem que obedecer a certas condições que estão ali. Né? Você tem que ter um sistema de gestão, de governança corporativa, de meio ambiente e vários outros quesitos que estão ali. Segurança e saúde da comunidade. O projeto encarece um pouco mais. Eu obrigo o empresário a gastar um pouquinho mais no projeto. Mas depois ele sai lucrando pra caramba. Eu participei de um projeto desse. Aliás, foi o primeiro que eu participei. Contratado pelo cliente do banco e não pelo banco. Já participei pelo banco também avaliando. Participo pelo banco avaliando. Mas pelo cliente, que é a construção do aeroporto de Quito, no Equador. Que ele é um aeroporto do Equador, você sabe, é muito alto, né? Tiveram que arrumar um platô mais baixo, porque não é qualquer avião que consegue descer lá em cima, né? É complicado, muito complicado. Então ele tem um platô, mas quando o projeto executivo avançou, depararam que estava em cima de cemitério indígena, inclusive com relíquias históricas, da história da gente, do DNA da gente, peças, cabeças, pernas, né? Então teve que dar uma parada no projeto. Isso aí, só esse estudo custou 1,5% do valor do investimento que esse consórcio pagou. O total de investimentos em sustentabilidade e meio ambiente foi mais de 4%. Foi o maior da minha história até hoje que eu vi. Eu já vi de 2,5%, esse foi o maior. Mas mostra o seguinte, que os investidores falaram, não, vamos desistir, ou vai fazer. Então fez. Né? Custou muito caro. Mas isso é uma regra hoje, tá? E antes era 10 milhões de dólares o projeto, acima de 10 milhões, agora acima de 1 milhão de dólares. Isso está engajado, e até Banco do Brasil está. Até Banco do Brasil. Mas qualquer banco, se for para investimento, ele vai pedir para você contratar alguém, ou você faça sozinho e apresenta para ele o seu projeto. Agora, é pena que esse aí não vai aparecer. Infelizmente, não dá para aparecer. É a pegada da água, que eu acho que é um mercado para o administrador muito bom, porque isso não pode ficar na mão de ambientalista, não, gente. Gestão ambiental não pode ficar na mão de ambientalista, não. Gestão ambiental é na mão de administrador. Não pode misturar as marchas, não. As empresas estão se virando. O Carrefour, por exemplo, tem hoje uma regra, imposta pela matriz lá na França, porque senão as ONGs de lá batem neles, que ele não pode comprar nenhum produto para exportar para lá para o Carrefour, que na pegada da água esteja com os níveis que estão aqui. Por exemplo, aqui, vou ler para vocês aqui. Quantos litros de água você acha que dá para fazer um bife? Para fazer 1 quilo de carne, entregue na sua casa, cadê o bife, senhor? Carne de frango, carne bovina. 1 quilo, 15.500 litros na cadeia de valor. Da hora que o boi está no pasto, ou está no coxo, na lavagem, no transporte, tudo, na sua casa, com a água que você joga que lavou a panela. Isso é feito, não é uma amostragem vagabunda, não. A Universidade da Holanda, Rockestra, que foi contratada por um conjunto de empresas, não foi o governo que contratou, não. Um conjunto de empresas contratou essa universidade. E fez isso, já está fazendo várias revisões, já melhorou. Essa é a primeira que tem. Pode ser que já tenha mudado. Mas tem outras coisas, por exemplo, vamos pegar no pé de mulher aqui, por exemplo. Deixa eu ver, mulher aqui. Vamos ver aqui. Tinha aqui cadê, gente? Cadê o chocolate? Chocolate. 1 quilo de chocolate, 24 mil litros de água. Do cacau até a transportadora entregar na loja e você pegar, ainda na casa, ainda lavar a mão ali. Lavar a mão porque você comeu ele aqui. Então a água é um negócio sério. Virou um negócio que está na mão de ambientalistas, isso é um perigo. Porque o conflito de interesse deles é muito pesado, eles são chantagistas, eles fazem muito barulho, tem muita ONG, tem toda a vinculação com a política. As empresas estão contratando profissionais nessa área e não estão achando. As escolas de gestão ambiental ainda estão formando agora, há pouco tempo. E estão formando, e eu garanto a vocês, eu fui numa, pelo menos em Belo Horizonte, ninguém sabia que existia princípio do Equador, PRI e nem pegada da água. Formando em gestão ambiental. Tá? Nenhum deles conhecia.
Um, inclusive, era meu estagiário. Falei, nunca vi isso. Não, nunca vi, não estou vendo aqui. Estava formando no último ano. Aí, muito obrigado pela paciência de me escutar. Gente, ela decorou tudo comigo antes, viu? Obrigado, professor, pela brilhante palestra. Consultor do Banco Mundial, doutor Antônio Chaves. Nós temos aqui também presente alunos. Então, falando de forma mais didática, né, pedagógica, a sustentabilidade e a governança, elas caminham lado a lado. Nós podemos dizer assim. Eu fiz uma anotação aqui. Uma fortalece a outra, porque a governança permite que a sustentabilidade, ela precisa trabalhar com a transparência, ok? Com a tomada de decisão e prestar contas, ok? A sustentabilidade, ela também está amparada com o fator econômico, social e ambiental. Mas muitas empresas não conseguem a parte social e ambiental, porque o econômico não está bem. Então, o econômico predomina, ele é importante que se cuide, em primeiro, esse lado, né? Se o capital financeiro, né, está deficitário, o fator social e ambiental fica difícil de concretizar. E a minha pergunta vai justamente em razão do título, Sustentabilidade e Governança, novo ciclo de protagonismo do administrador. Como o administrador pode estar inserido, então, nesse contexto? Deixa eu roubar de novo aqui. Esse desafio, na verdade, me foi lançado pelo Gilmar e pelo meu ilustre prefeito ali, né? Por que eu vou falar isso para o administrador? Como é que nós vamos difundir isso, né? E não precisei mais do que 5 minutos para eles começarem a me convencer que era verdade, né? Porque, na verdade, é o seguinte, os conflitos de interesse são tantos que o administrador, pela sua formação, pelo menos a formação curricular, é o que tem uma visão mais ampliada possível de uma organização, necessariamente não uma empresa, uma organização. Ele conhece todo aquele balanço que está ali, ó, mesmo que ligeiramente, ele conhece na prática como é que é aquele balanço que foi processado ali. Então ele consegue enxergar o que é longo prazo, lá no balanço, o que é curto prazo, o que é risco que eu ainda nem sei. A maior demanda para o administrador que eu tenho visto hoje, não tive oportunidade de falar aqui, tem até um cliente meu que eu estou treinando a equipe dele num negócio chamado de gestão de risco. Mas gestão de risco no sentido geral da empresa, não é risco de cair um negócio, risco, né? Aquele risco específico ele tem que buscar, mas gestão de risco mesmo, modelar a gestão de risco da empresa. Se você botar na mão só do engenheiro, fica difícil. Ele vai ter condição, mas falta a ele a base do conhecimento da empresa, ele não conhece nada da empresa. Ele conhece daquela ferramenta dele, daquele segmento dele. Esse é o meu principal argumento, que o administrador pode cumprir isso. A carga curricular, pelo menos, ajuda. Nós agradecemos aos painelistas José Antônio Chaves e também a coordenadora dos trabalhos, a administradora Lourdes Maria Ritt, pelas brilhantes participações. Nós temos 2 recados finais, por gentileza. Para o programa de sábado, que teremos em Gramado, com a apresentação do case Gramado Cidade Empreendedora, com a secretária de Turismo do município, Roselena Volk. A agência de viagens está na secretaria do evento, aqui no nosso congresso, do meio-dia às 14 horas, para todas as informações. Por gentileza, então, meio-dia às 14 horas, a agência estará à disposição para todas as informações sobre este importante encontro e apresentação deste case na cidade de Gramado. Hoje à noite nós teremos uma festa no Thomas Pub, informações na secretaria também do nosso evento. Muito obrigada. Nós agora vamos fazer o intervalo para o almoço, retornaremos às atividades às 14 horas. Um bom almoço a todos e até lá.